Muito bem, bom dia a todos. Iniciando aqui o webinar da pesquisa científica. Hoje a gente vai falar sobre como utilizar o Ryan. Eu queria agradecer aí a professora Vanessa, que vai falar um pouco a gente dessa função aí na parte da pesquisa. Vanessa, obrigado aí pela participação, viu? Obrigado por ter aceitado o convite aí, tá? Deixar você se apresentar aí para o pessoal. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui fazendo parte desse webinar, né? Que todo mês vocês têm aí uma aula, né? Para trabalhar nas questões da pesquisa. E eu sou professora e coordenadora do curso de fisioterapia. Atualmente estou somente no curso de fisioterapia. E em virtude até da pandemia, mais pessoas começaram a utilizar pesquisas de referência bibliográfica, né? Revisão sistemática, meta-análise, que era o que a gente muitas vezes conseguia fazer, tá? E aí eu recebi o convite de falar um pouquinho sobre esse aplicativo, que eu já uso há algum tempo, né? Então eu vou contar um pouquinho para vocês como que essa ferramenta pode ajudar nas revisões bibliográficas, nas revisões sistemáticas, a gente pode fazer até meta-análise utilizando essa ferramenta, tá? Então, muitos chamam de Ryan, né? A forma aí de falar. Então, é uma ferramenta inteligente de revisão sistemática. Vanessa, só para completar, quem tiver alguma pergunta, quiser interromper e falar, fica à vontade aí, quiser colocar no gente, chat, pode tá? falar. Fica à Pode ir fazendo as vontade aí. perguntas, porque senão, às vezes, vocês passam e depois vocês se perdem. Mas, no final, de qualquer forma, eu vou ficar também para tirar algumas dúvidas, tá bom? Então, é uma ferramenta aí de revisão sistemática, uma ferramenta que a gente chama de inteligente, tá? Antes da gente chegar no Ryan, a gente tem que levantar algumas coisas, né? Então, o que eu quero pesquisar? O que eu quero, qual é a pergunta que eu quero responder? Então, eu coloquei aqui uma introduçãozinha só para você, né, para quem não conhece, como a gente chega lá, tá? É uma breve apresentaçãozinha aqui, mas é só para a gente ter ideia de como chegar até o Ryan. Então, normalmente, a gente quer responder a alguma pergunta, né? Eu quero entender melhor algum assunto, então eu vou ter sempre essa pergunta que a gente chama de pergunta-problema. Essa questão que dá sentido ao projeto. Então, o que eu quero pesquisar? É responsável, então, por direcionar a produção do projeto, então a gente chama de problematização. Como o tema é algo muito amplo, faz-se necessário que o pesquisador delimite bem o escopo do trabalho, tá? Então, essa delimitação é feita por meio do problema da pesquisa, tá? Então, o pesquisador vai delimitar o que ele quer investigar e o que ele quer responder, né? Então, um problema específico. Então, junto com o seu orientador, você vai tentar delimitar aí o problema e a questão que vocês vão querer responder. Então, o aluno sempre vem com uma ideia brilhante, né? Então, a gente tem, que ideia que eu vou ter, o que eu vou pesquisar, o que eu vou fazer. Então, a gente tem lá aquela ideia que a gente chama de ideia brilhante. Essa ideia brilhante, ela tem que ser relevante, ela tem que ser viável, tá? E ela tem que ser nova, inovadora, né? Porque não adianta eu ter uma ideia brilhante e essa pergunta que eu tenho já tenha sido respondida, tá? Então, mediante essa ideia que vocês têm, vocês vão ter a dúvida, né? Então, será que um determinado medicamento funciona para determinada coisa? Então, aí a gente tem a incerteza. Feita a pergunta, a gente tem uma estratégia para delimitar a pesquisa, que a gente chama de estratégia PICO, tá? Essa estratégia a gente usa principalmente na área da saúde,
né? Em áreas que não são, a gente também tem uma estratégia pico, só que daí o O é minúsculo. Então, o que a gente vai delimitar aqui? Quem são os participantes? Qual que é a intervenção? Quem é o grupo controle? E o que eu quero, né? O que vai ter de resultado aí de variável. Então, com essa estratégia, eu consigo fazer a pergunta da minha pesquisa. E aí a gente vai ter uma hipótese, um objetivo e um possível título, tá? Então, mediante essa estratégia, a gente vai ter lá o participante, que é a nossa amostra, a intervenção, que é aquilo que eu quero saber, o padrão, né? E o desfecho, tá? Então, eu vou passar para o próximo, vocês vão entender. Então, para elaborar a pergunta, eu vou ter lá a população. Então, no meu caso aqui, a população, eu coloquei indivíduos idosos com doença renal crônica em hemodiálise. A intervenção, eu quero saber quem, né, se eles fizeram exercício ou treinamento de força muscular, e eu estou comparando com quem? Com o sedentário renal crônico. E aí, o que eu quero, né? Qual a variável que eu quero avaliar? Por exemplo, a função física. Então, eu delimitei aqui o que eu quero saber. Dentro disso, a gente vai colocar as palavras-chave para cada um desse acrônimo, tá? Então, quem serão os indivíduos? Então, aqui eu já vou colocar que ele é renal, que ele faz hemodiálise, que ele é idoso. Aqui eu já vou colocar que ele tem treinamento de força, aqui sedentário e função física. O que eu vou fazer então, né? Mediante essa estratégia PICO, eu vou ter os descritores, ou as palavras-chave. E aí, esses descritores, vocês vão em base de dados para avaliar os descritores. Aí eu tenho vários tipos de revisão. O Rayam vai te ajudar em qualquer tipo de revisão que você escolha, né? Integrativa, narrativa, sistemática, meta-análise. Mediante os descritores, a gente tem descritores específicos para cada base de dados. E aí eu coloquei aqui algumas bases de dados que vocês podem utilizar. Por exemplo, né, o mais conhecido de todos, o PubMed, né? A gente tem o Embase, a gente tem a BVS, o Scopus, e aí em cada área tem sua base de dados aí, né? Então, por exemplo, eu sou da fisioterapia, a gente tem a Pedro, a base de dados Pedro. Então, vocês vão, mediante a sua questão, fazer os seus descritores, fazer a busca, tá? Então, normalmente, para uma revisão, a gente precisa buscar em várias bases de dados, tá? Então, aí, que no mínimo de 3 a 5 bases de dados, tá? Então, você buscou isso daí, e a gente também vai estabelecer alguns critérios de inclusão e exclusão, que eu vou falar mais especificamente lá no Rayam, tá? A partir daqui, né, então, a gente tem a base de dados especializadas, então, vocês vão levantar os termos de busca, né? E aí, por exemplo, o PubMed é o MESH, na BVS a gente tem o DEX, né, que são os descritores. Então, a gente tem cada base de dados o levantamento dos termos específicos, tá? E aí, a gente vai, essa aqui são especializadas, a Scopus é multidisciplinar, Web of Science também multidisciplinar, e aí vocês vão fazer a busca pelas palavras-chave, tá? E aí, agora a gente vai especificamente para o aplicativo, tá? Para o Rayam. Até aqui, tudo bem, gente? Combinado. Então, vou compartilhar, peço paciência de vocês aí, porque a gente eu vou ter que ficar mudando de tela várias vezes, né? Uhum. Aí, agora nós estamos aqui, eu coloquei para vocês também o site aí, né, o link, para vocês, quem quiser acessar, tá? Então, como eu disse, o Rayam é uma ferramenta inteligente, é um aplicativo do Qatar, que tem o objetivo de fazer triagem de artigos.
A gente pode incluir colaboradores nas revisões, eu vou mostrando isso para vocês. A gente pode fazer revisão cega, né? Cegando cada colaborador, então eles não vão saber o que os outros estão fazendo. Eu consigo importar e exportar dados do Rayam. Eu consigo fazer o carregamento das citações. E essas citações e todo o trabalho que vocês fizerem aqui vai ficar armazenado na nuvem, tá? É confidencial, é privado, não tem risco de outras pessoas invadirem o seu trabalho ou ter algum tipo de problema, né? Ele tem aí mais de 200 mil pesquisadores participando e ele está sendo utilizado em mais de 180 países aí, né? Então, o Rayam. Então, essa é a carinha dele. Eu tanto posso usar ele no meu computador, tá? Quanto no celular. Então, é muito prático a gente fazer análise também no celular. Então, você está em qualquer lugar ali, com o seu celular na mão, você baixa o aplicativo no celular, você consegue fazer, tá? Então, o primeiro passo é se inscrever, né? Aqui no Sign In. Então, você vai colocar o seu e-mail, a sua senha, ele vai pedir para fazer um cadastro, e você pode se inscrever aqui e cadastrar o seu nome aí, tá? Então, eu já tenho até o cadastro aqui, então eu vou colocar Get Started. Tá? Não sai nem mesmo. Ele é gratuito, tá? Mas existem formas pagas também, tá? E aí você tem algumas opções a mais, mas no gratuito vocês conseguem fazer absolutamente tudo, tá bom? Aqui, a primeira tela que vai aparecer são as revisões, tá? Então, aqui, nessa aba, são as minhas revisões, as revisões que eu incluí e sou responsável. Aqui vão sair as revisões que eu sou colaborador, tá? De alguma forma, eu sou colaborador. Aqui, se você vai participar da tradução de alguma revisão, tá? Então, se você vai participar ajudando aí na tradução. E aqui, outras revisões que você pode ter sido somente avaliador e alguma coisa nesse sentido, tá? Então, aqui eu tenho todas que eu estou participando aqui. Eu fiz aqui algumas de teste, só para vocês conhecerem. Então, nós vamos dar início aqui a uma nova revisão, que é que vocês vão fazer, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, New Review. Então, a gente vai colocar o título da revisão, tá? Então, vou colocar aqui, sei lá, Workshop Rayam, só para a gente seguir, tá? E aí eu posso escolher aqui a área, né, que eu vou trabalhar. Então, na área de medicina e saúde humana, ciências sociais, business. Então, aí você pode escolher, se não tiver a sua área, você vai colocar outra. Então, eu vou colocar aqui área médica. O tipo de revisão que vocês vão trabalhar: revisão de escopo, revisão da literatura, revisão sistemática. Então, o tipo que você... meta-análise, o tipo que a gente vai trabalhar. Então, vou colocar aqui como revisão sistemática. E o domínio aí, né, a área de meio ambiente, biomédica, ciências sociais, química, material, o que vocês acharem aí, tá? Pode fazer alguma descrição da sua revisão aqui, tranquilamente, e aí a gente vai criar essa revisão aqui. Então, criamos, certo? Aqui, que é um ponto que a gente vai ter que importar a nossa pesquisa. Então, vocês fizeram pesquisas em várias bases de dados, certo? Então, por exemplo, PubMed, Web of Science, tá? Então, a gente fez a pesquisa e agora temos que trazer esses artigos para o aplicativo, tá?
Então, a pesquisa, por exemplo, no PubMed, ela tem que vir na extensão XML, tá? Então, e aí a gente tem outro formato aqui, também NB e B, né? E aí, muitas vezes, a gente usa o formato RIS, tá? O formato RIS é Research Information System Doc, né? O formato RIS você consegue trazer tudo para cá. No PubMed, a gente às vezes consegue no CSV, que vem no Excel. Depois, no final, se alguém quiser, eu posso mostrar como é feito, tá? Então, eu posso trazer do Excel para o formato RIS. E aí a gente usa um outro aplicativo chamado Zotero, tá? Então, enfim, vocês podem trazer do EndNote, que daí vocês já fizeram a aula, o último workshop de 2022, do Mendeley, que também teve um workshop em 2022. O Mendeley salva no formato RIS. Nesse formato eu consigo trazer para cá, tá? Então, vocês vão trazer isso para cá, tá? Eu vou mostrar só uma pastinha aqui para vocês terem ideia de como que a gente salva, tá? Então, por exemplo, selecionar um artigo aqui. Eu tenho aqui várias bases de dados que eu selecionei, ó, Bireme, Cochrane, Embase, Pedro. Então, todas as minhas pastinhas com a minha busca e os meus artigos estão aqui, tá? Todas no formato RIS. E aí, nesse formato, eu consigo levar para o Rayam, tá? Então, Bireme, ó. Então, eu consigo levar essas bases de dados para lá, tá? Então, vamos pegar uma aqui só para... Eu vou colocar uma aqui que eu pus dessa biblioteca, tá? Para a gente levar. Carregou ali, eu vou pedir para continuar. E aí, nós abrimos na tela aqui e ele vai fazer o upload das minhas referências, tá? Então, aqui você vai carregar todas as referências de todas as bases de dados que você buscou. Então, que sejam pelo menos umas 5 bases de dados aí, você vai ter aqui todas, tá? Então, ele está aqui o reloginho, ele está carregando as referências, e aí a gente pode ir adicionando outras, caso queira, né? Então, olha lá, você vai lá, seleciona de novo, vai nas suas, né, na sua pastinha lá, por exemplo, de base de dados, e seleciona outra, e assim por diante, tá? E aqui a gente consegue importar do Mendeley, tá? Então, eu tenho, eu tenho as minhas coleções no Mendeley, por exemplo, né? Eu fiz uma revisão sobre doença renal crônica e treinamento de força. Então, está todo aqui, eu consigo importar. Fiz uma outra sobre um laser, está tudo aqui, eu consigo importar, tá? Vamos ver se carregou. Às vezes demora um pouquinho, porque tem 700 artigos nessa pastinha, tá? Oi? Toda base de dados, eu uso essa extensão RIS, que ela salva em todas. Salva. Às vezes a gente não consegue salvar direto da base de dados. Então, por exemplo, o PubMed eu salvo no Excel, em CSV. E aí eu uso um aplicativo chamado Zotero. Esse Zotero, que eu vou até abrir aqui para vocês. O Zotero, ele converte todas. Então, a gente consegue converter todas as bases de dados lá. É muito legal porque ele... a gente consegue colocar todos os DOIs, né? Todos os do Excel eu consigo puxar direto, e aí nesse aplicativo mesmo, né? Eu consigo fazer Passar para RIS. Passar então, para aquelas RIS. bases de dados que não salvam, eu salvo em Excel, entro neste aplicativo e aí eu passo para essa extensão. Isso, perfeito. Uhum. Depois, se você puder mostrar o aplicativo. Posso sim, quer ver? Obrigada, meu anjo. Então, aqui, ó. Esse é o Zotero. Então, eu coloquei aqui, eu passei as meus para cá, ó. Esse que a gente vai ver hoje. A gente vem aqui, eu faço uma pastinha, né? Escolhe uma pastinha que
para poder organizar isso, né? Então, vocês vêm aqui, faz uma pastinha nova, novo grupo. Ai, que ele abriu outro aqui. Espera aí. Agora não vou conseguir voltar lá, porque tem a telinha bem na minha frente aqui. E aí, ele faz essa pastinha e você consegue trazer as referências todas para cá. No final, eu posso mostrar ele, que daí eu acho que vai ficar legal para vocês entenderem um pouquinho e ver. Está carregando aqui, deixa eu voltar aqui. Então, ó, já está quase, aqui, ó, já tem 300 e poucos artigos carregados aqui. Então, eu carreguei os artigos, eles vão aparecer aqui, né? Então, a primeiro momento, vocês conseguem até fazer uma avaliação pelo título, tá? Então, eu perguntei aqui, e aí a gente tem todos os artigos aqui. Embaixo aqui, na região, no quadro de baixo, vai sair o resumo, tá? Então, os que tiverem o resumo, vai sair aqui, e a gente consegue, até no Zotero ou aqui, carregar o artigo completo. Os que tiverem disponíveis na base de dados que vocês buscaram, a gente já consegue carregar o artigo completo no Zotero. E aí, depois eu vou precisar desse artigo no segundo momento. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui o título e o resumo aqui embaixo. Aí, aqui, o que a gente tem? A gente tem nessa barrinha aqui do lado esquerdo, isso que é importante para a gente. Então, eu tenho aqui os artigos que ainda estão para decidir, o que é provável, o que estão incluídos e os que estão excluídos. O que eu acho super legal do Rayam é que eu consigo adicionar aqui algumas palavras-chave para incluir. Então, por exemplo, se eu incluir aqui alguma palavra que me ajude a achar os artigos. Então, por exemplo, exercise. Ele vai aparecer aqui, exercise, e ele vai iluminar aqui no resumo toda vez que aparecer essa palavra, né? Então, low back pain, que é o que eu estou buscando, né? Que é dor lombar. Então, toda vez que aparecer essa palavra, ele vai iluminar aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, nas minhas palavras-chave, as palavras que eu quero de busca. Lembra da estratégia PICO? Então, quem que é a população, quem que é a intervenção, quem que é o controle, o outcomes. Então, eu vou colocar essas palavrinhas-chave aqui e toda vez que... então, por exemplo, ela vai iluminar aqui no título, no resumo, essa palavrinha, tá? Então, isso me ajuda demais. Então, olha, nesse artigo aqui, ele já iluminou aqui low back pain, que é o que eu estou buscando, né? Então, eu posso colocar diversas palavrinhas aqui que vai facilitar a avaliação dos artigos, tá? Então, vale super a pena. Pode falar. Uma dúvida, eu não entendi muito bem. Esses 337 artigos aqui, são referentes a artigos que você já passou para o formato RIS e colocou ali, ou são referentes, tipo assim, ao título que colocou no novo artigo, esse Workshop Rayam? Ah, não. São os que eu carreguei aqui. São os que eu fiz a busca do PubMed. Eu busquei lá no PubMed, low back pain and exercise and aged, que é idoso. Então, eu fiz a busca lá, passei para o formato RIS e carreguei aqui. Não tem nada a ver com o título, não. É só para... Tá? Então, normalmente você vai colocar o título, no caso meu, low back pain and exercise, alguma coisa desse tipo. Mas são os artigos que a gente carregou. Isso é manual, tá? Então, esse carregamento do artigo é manual. Aqui, tá? E aí, por exemplo, aged, que é outra palavrinha que eu usei para busca. Então, ele vai até me mostrar aqui quantos artigos tem falando de low back pain, quantos artigos tem de exercise e de idoso, tá? Então, você pode colocar aí várias coisas que você quiser pesquisar nas palavras-chave aqui para incluir. Então, para incluir, ele vai iluminar de verdinho aqui. E a mesma coisa podemos fazer para exclusão. Por isso que eu falei, é importante vocês terem
bem definido quais são os critérios de inclusão e de exclusão de cada artigo, né? Então, quais são os critérios que eu tenho para excluir esse artigo? Então, por exemplo, se eu quiser criança, né? Tirar criança, então eu vou colocar lá, incluir lá, que eu vou tirar esse tipo de artigo, tá? Então, eu posso escolher, então, por exemplo, aqui, ó, ele vai iluminar muitas vezes em vermelhinho o que eu não quero, tá? Então, aqui, olha, por exemplo, esse aqui, ó, ele já iluminou exercise. Então, mas eu quero saber o seguinte: se esse artigo fala de exercício, mas não fala de dor lombar, eu vou excluir, né? Porque eu quero, ele não está atendendo todos os meus critérios de inclusão. Então, dentro dos meus critérios de inclusão, ele tem que ter dor lombar, ele tem que ter exercício e tem que ser em idoso, tá? E tem que ser em humano, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui nas palavras-chave o que eu quero que incluir e aqui o que eu quero excluir. Então, por exemplo, em animais, aí eu não vou querer, eu vou excluir aqui, tá? Então, a gente pode colocar o que vocês quiserem, ó, tá? Tem algumas opções aqui e aí a gente pode escolher aí, tá? Então, digamos que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu tenho esse primeiro resumo aqui, então eu tenho esse artigo aqui. A busca nunca pode ser sozinha, então a gente tem que incluir outros pesquisadores, tá? Então, quando eu conseguir carregar aqui, fiz os meus critérios de inclusão, os meus critérios de exclusão, como eu busquei em várias bases de dados, pode ser que a gente tenha duplicado algum artigo. Então, a gente vai pedir aqui para ele detectar se tem algum artigo duplicado. Como eu coloquei uma base de dados só, ele normalmente não tem duplicado. Mas, por exemplo, aqui, ó, olha, ele achou, pior que achou, olha. Então, o que acontece? Eu cliquei aqui em detectar artigos duplicados, ele startou a detecção e achou 10 artigos duplicados, tá? Então, a gente tem que pegar esses 10, checar se realmente são duplicados, não só pelo título, mas vocês vão checar, abre todos e vê se são duplicados mesmo, e aí você vai resolvendo isso, tá? Se for duplicado, a gente coloca lá que está duplicado e exclui, tá? Aqui eu tenho que colocar, né? Toda vez que eu vou trabalhar com revisão sistemática, eu tenho que ter no mínimo 3 pessoas para fazer a revisão sistemática, tá? Então, a gente vai convidar. Deixa eu voltar aqui que eu passei rápido. Aqui a gente tem todos os revisores, tá? Então, aqui eu vou buscar aqui quem são os revisores. Nesse caso aqui, a gente vai ter que convidar as pessoas, né, para participar dessa revisão. Então, aqui nessa revisão, então, somente eu, que é aqui, né, o dono da revisão. Aqui vai aparecer quantos por cento eu já analisei e aqui o tempo que eu estou analisando aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou convidar as pessoas para participar da revisão comigo, tá? Então, invite, aí a gente vai escolher o tipo. Então, por exemplo, colaborador. Então, quem vai ser o seu colaborador? A gente vai colocar um e-mail aqui, eu vou colocar o meu mesmo, e a razão aqui eu posso colocar colaborador. Muitas vezes, às vezes pode ser o orientador, pode participar da revisão só como viewer, porque daí ele vai conseguir ver tudo que vocês estão fazendo e sem interferir, mas ele consegue ver tudo. O colaborador, normalmente, a gente faz no modo de cegamento. Por quê? Para não interferir na decisão de cada colaborador. Então, eu tenho que ter pelo menos 2 colaboradores fazendo a revisão, os 2 cegos, então um não vê o que o outro está fazendo, tá? Então, eu vou convidar aqui. Um não vê o que o outro está fazendo, então vai aparecer aqui, ó. Então, aqui, ó, tenho eu e tenho o colaborador, né, que eu pus por e-mail mesmo, mas que aqui ele não fez
né? Aqui tem 100%, 100% não fizemos nada ainda, tá? Então, aqui eu já 4 minutos e aqui 0. O viewer, que normalmente pode ser o orientador ou o terceiro pesquisador, que vai resolver os conflitos, que aí eu vou explicar para vocês já o que é isso, tá? Então, aqui eu tenho que todo mundo, quem está participando da pesquisa, quanto tempo cada um já participou nessa pesquisa. Então, ao longo da pesquisa, vocês vão ver que tem aí bastante tempo que vai aparecendo. Então, vamos voltar lá. Voltamos aqui. Então, eu tenho algumas que não têm o resumo, e aí vocês vão ter que ir na base de dados ou tentar encontrar esse artigo ou resumo para resolver essa situação. Tá? Aqui eu tenho o resumo. Então, por exemplo, nesse aqui, ó, eu tenho falando sobre, a gente vai ler o título e ler o resumo. Então, por exemplo, aqui eu tá falando sobre dor lombar, tá falando sobre exercício, a idade é entre 49 e 80 anos. Então, esse artigo normalmente me interessa, tá? Então, eu vou incluir. E aí eu já clico aqui em incluir, posso colocar alguma razão, né? Se principalmente a razão a gente vai colocar quando a gente quer excluir. Se eu clicar em excluir, normalmente a gente coloca a razão. Eu posso adicionar algumas razões pré-estabelecidas no grupo de pesquisa. Então, por exemplo, eu estabeleci aqui que excluído vai ser, sei lá, que usa medicamento. Então, eu coloco aqui, sempre já tem que definir as palavras certinho para não ficar incluindo toda hora, senão na hora de resolver o final lá, fica confuso. Então, se eu excluir, ele vai aparecer aqui, ó, o meu nome, em vermelhinho, que foi excluído por mim. Se eu incluir, ele vai aparecer aqui em verdinho, que foi incluído. E se eu estou na dúvida, se eu não sei se esse artigo vai me atender ou não, eu vou aqui em made. E aí a gente sabe. Quem que vai resolver dessa questão da dúvida? A terceira pessoa, tá? Então, por exemplo, se eu fiz, que eu não estou na dúvida, o outro colaborador também está na dúvida, um terceiro que vai ajudar na resolução se esse artigo entra para minha revisão ou não, tá? Então, aqui a gente tem e vai fazendo isso com todos. Então, eu peguei aqui, ó, vamos seguir né? Vai fazendo na sequência para vocês não se perderem. Então, outro aqui também fala de exercício, também está relacionado à dor lombar. Aqui, ó, já é com pessoas jovens. Então, para mim, não me atende. Eu quero fazer com pessoas acima de 65 anos. Então, eu vou excluir. E aí, eu posso colocar aqui como razão, sei lá, idade. Pode fazer coisas em português também, tá? Então, por que eu excluí? Por conta da idade, tá? Vamos incluir algum aqui. Esse aqui não tem o resumo, a gente vai ter que ver se o título te atende, se o título não atender, nós vamos ter que buscar o resumo, tá? Às vezes acontece, né, nesse tipo de coisa. Aqui, ele está falando de back pain, como eu coloquei low back pain, ele não iluminou, tá? Então, eu quero saber, esse aqui já está de 65 a 75 anos, aí você tem que ter bem definido o critério. Se o critério é acima de 65, esse já está fora, porque eu pego pessoas de 60, tá? Também fez exercício. Então, a gente lê o resumo, tem que ler o resumo. Lê o resumo e vê se te atende. Por isso, gente, a importância de fazer um bom resumo, porque muitas vezes o artigo é excluído por conta de um resumo mal escrito. Então, todas as informações importantes têm que estar no resumo, tá? Se eu acho que aquele artigo, o resumo está mal escrito, não tem as informações que eu preciso, eu vou ter que buscar o artigo completo, tá? E aí, no Zotero, ele baixa o artigo completo e aí vocês vão conseguir avaliar. Então, eu posso colocar esse aqui, como eu não sei, o resumo não tem quase a informação que eu preciso, eu vou colocar made. E aí, depois eu vou buscar esse artigo e ler o artigo, tá? Mas, mais uma vez falando, é importante ter todas as informações completas no resumo para que o seu trabalho possa ser incluído numa revisão no futuro, esse tipo de coisa, tá? Então, eu estou pulando esse daqui, mas esses aqui a gente vai buscar o artigo. Então, a mesma coisa aqui. Leia o resumo,
O resumo atende aos seus critérios de inclusão, tá? Atende? Inclui. Não atende? Exclui. O que não atende? Coloca a razão. Por exemplo, que eu coloquei aqui idade, tá? E aí, assim vai. Isso vocês vão poder fazer do celular, vocês podem fazer no computador, pode fazer offline. Então, por exemplo, aqui, ó, 332 artigos. São poucos artigos, rapidamente a gente consegue fazer esse trabalho. E aí a gente consegue pegar aqui, ó, e ver quanto tempo cada um está trabalhando nos artigos, tá? Então, você, orientador, vai conseguir avaliar aí quanto tempo. Então, aqui já apareceu que eu já estou há 14 minutos trabalhando aqui e eu já resolvi aí 1% do meu trabalho aqui, né? Então, enquanto meu colaborador aqui não fez nada ainda, eu já fiz um pouquinho aqui de trabalho, tá bom? Eu vou mostrar outra revisão para vocês, que é uma que como que fica depois de pronto, tá? Então, posso tirar uma dúvida? Pode. Quando eu tenho alguma dúvida, né, em relação se o resumo, mesmo tendo o resumo, se ele vai integrar ou não, antes de colocar como dúvida, eu não posso ir acessar o artigo inteiro, dar uma lida, eu tenho que fazer restrição somente ao resumo. Não, pode ler sim o artigo todo. Uhum. Posso, então, antes de eu colocar como dúvida, eu posso ler o artigo para ver se realmente tem. A segunda pergunta... E aí é legal você colocar isso como uma observação, que você tem como colocar lá. Metodologia. Ou aí. Aqui, por exemplo, ó, você pode colocar como uma observaçãozinha o que você leu o artigo, que você incluiu ou excluiu, visto que você leu o artigo, entendeu? Então, pode colocar assim. Então, nas dúvidas que eu ler o artigo, é importante justificar. Isso. Uma coisa que eu não vi, né? Depois, se você puder voltar, eu não entendi como que eu deixo a pessoa, o colaborador cego. Uhum. Tem um botãozinho aqui, ó, blind off, eu faço ou on, tá? Lá no show, deixa eu voltar lá, peraí. Então, aqui, ó. Agora que eu estou adicionando o colaborador? Isso, aqui, ó. Você adicionou os colaboradores, e aí a gente pode escolher aqui, ó, on ou off. Tá? Então, aqui no off, todo mundo vê. No on, ninguém tá vendo, tá? Então, o cegamento tá ali, tá acionado aqui, então ninguém tá vendo. Se eu tenho um colaborador que é viewer, que é aqui, ó. Ai, voltei. Peraí, perdão. Se eu tenho um colaborador que é viewer, ele pode ver tudo, tá? Então, normalmente é o orientador, tá? Mas ele só vai participar das dúvidas ou das oposições, né? Um mandou incluir, outro excluir, e é ele a terceira pessoa que decide. Isso mesmo. Nos casos dos conflitos, ele vai ser a terceira pessoa, tá? Então... Outra pergunta, que assim, é muito importante quando a gente está fazendo a revisão, a gente criar aquele fluxograma. Quantos artigos vieram de cada base, quantos eram duplicados, o que eu incluí, excluí, eu consigo pegar, mas eu não consegui entender aonde eu vejo a quantidade de artigos que vieram de cada página está aqui, né? Isso, está do seu lado. Aqui, ó, um que eu já fiz. Vou mostrar para vocês, ó. Então, aqui, ó, já tiramos a blind, né, o blind. Então, blind off, porque a gente já finalizou. Então, vou mostrar aqui. Aqui, com o Rayan, você consegue fazer o fluxograma. Então, eu tinha aqui, ó, eu incluí aqui, nesse trabalho aqui, né, 192 mais 22 artigos. Então, o total de artigos é essa soma dos incluídos com os excluídos, tá? Mas então, da plataforma? Da plataforma? Meio de cada plataforma. A gente tem também. Tem como ver. Deixa eu só aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, eu vim com 216. Aqui, nesse Search Methods, ela vai vir com todas as plataformas e quanto veio de cada plataforma. Tá? Depois, aqui, eu não consigo saber quem é de cada plataforma. Então, aqui eu vejo o que eu incluí e o que eu excluí, foi o total. Aqui eu vejo a plataforma. E onde eu vejo a duplicada? Porque normalmente a gente coloca aqui, ó. Então,
as duplicadas. Então, né, que não tinha duplicado, o que eu deletei e o que eu resolvi. Então, possibilidade de duplicado. Então, ele me assim, mostra... Desculpa. ele mostra, ó, quem que eu deletei, quem que eu não era duplicado, porque às vezes não é duplicado. Então, ele me mostrou aqui, ó, 21 duplicadas. Ele me mostrou 21 duplicados. E aí, dessas 21, eu deletei 2 que eram duplicadas, 12 não era duplicada e 7, né, que é o que precisou resolver alguma outra coisa. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui se aparece, ó. Então, às vezes, ele não é duplicado, né? Ele entende como duplicado, mas ele não é. Isso é um pouquinho mais... isso é vamos dizer assim, um ponto negativo, que as duplicadas ficam um pouco confusas e você tem que ler mesmo o resumo, tá? Para poder ver. Mas você consegue ver aqui quem que foi, quem que não foi, tá? Então, por que que a gente... às vezes tirou, né? Então, por exemplo, esse aqui nós excluímos porque não tem o abstract. Esse aqui nós excluímos porque foi trabalho de congresso, né? Não era artigo, era resumo de congresso, tá? Então, por isso que foi excluído aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, quem que foi incluído? Ele demora um pouquinho. Incluído. Aqui os conflitos, a gente já resolveu todos os conflitos, então não tem nenhum maybe, não tem nenhum conflito. Não sei por que não está aparecendo os incluídos. Ai, aqui, ó, deixa eu ver se ele vai. Não. Van, normalmente a gente coloca que veio 120 artigos da BVS, desses 120 artigos, o quanto eu excluí da BVS e o quanto que era duplicado. Aqui ele está dando de maneira geral de todas as plataformas que eu coloquei. Isso. Não seria melhor eu fazer uma... Mas aí ele não vai dar as duplicadas, né? Porque ele não vai confrontar com as outras plataformas. Ele não me dá por plataforma. Se eu jogar 5, ele vai me dar geral. Vai te dar geral, ele não te dá por plataforma. Aí depois você vai ter que olhar. Base de dados. Aí aqui, por exemplo, ele só está me dando né, o número total. O Pago não faz isso, não? Senão, se for até... O Rios Pago não faz isso, não? Não sei se faz. Vamos procurar. Então, compensa comprar. Exatamente. Pode ser que na versão paga faça. Eu posso Vamos olhar dar uma depois. olhada. Eu posso Senão olhar. A gente compra e a gente usa. Isso, pode ser que na versão paga ele faça por plataforma, tá? Essa versão gratuita ele não consegue te dar. Eu acredito que na versão paga ele faça, porque ele consegue até exportar tudo isso para você fazer o fluxograma depois, na versão paga. Na versão paga a gente consegue exportar o dado. Depois a gente vai conversar. Obrigada, Van, desculpa. Imagina, deixa eu ver se tem um outro aqui que fica mais legal para vocês verem. Que aqui lá não está abrindo. Então, esse aqui foram vários colaboradores. Esse aqui a gente fez em 3, tá? Tá dando algum erro aqui. Ele não vai abrir. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Agora foi. Então, aqui vai estar, né? Essa revisão fizemos eu e uma colaboradora chamada Luz, né, colombiana. Então, permite que você faça com várias pessoas, né? Ela mora aqui no Brasil, mas a gente fez doutorado juntas, e aí ela fez a avaliação dela e eu a minha. No final, o orientador pode resolver os conflitos junto conosco aí. Então, se a gente tinha alguma dúvida, ele sentou, olhou e a gente resolveu todos os conflitos, que isso aqui já está finalizado, tá bom? Então, aqui, ó, em verdinho, tá? Tanto que eu e ela separamos como incluído, tá? Então, tem todas aqui, nós incluímos 22 artigos, tá? E aí, aqui, né, Resistance Training, que é o que a gente colocou, né, função física, hemodiálise, exercício.
Então, eu consigo colocar aqui, incluir, tá? Visto esses 22 que eu incluí, aí eu tenho aqui os que eu excluí, que são 192, que nós duas, né, excluímos, que são 192. Isso vai fazer parte do fluxograma, como a Dani estava falando. Na hora de apresentar o artigo, a gente tem que colocar na metodologia como foi realizado. Inclusive que foi utilizado o RAIAN para fazer a análise de inclusão e exclusão de cada artigo, tá? Então, visto esses artigos aqui, eu li o resumo. Então, agora a gente vai fazer a busca do texto completo. E aí a gente vai ler cada um desses artigos e avaliar se ele realmente vai ser incluído ou se ele vai ser excluído. Então, mediante esses 22 aqui, eu ainda vou fazer um screen, né? A gente ainda vai fazer aí uma avaliação, tá? Então, mediante isso, a gente vai ler o texto completo e aí avaliar, tá? Certo, gente? Dúvidas até aqui? Então, o RAIAN, ele é muito legal para essa análise. Essa análise a gente consegue fazer do celular, né? Eu tenho um aplicativo no meu celular. Estou lá esperando, sei lá, vou no médico, consulta médica. Você está lá no celular e lendo lá os resumos, incluindo ou excluindo. Feito isso, a gente vai pegar os artigos. Normalmente, a bibliotecária, ela nos ajuda muito. Ela pode nos ajudar na busca, ela pode nos ajudar a levantar os artigos. Às vezes a gente tem bases, artigos que a gente não tem acesso, e aí a gente pode pedir para ela nos ajudar com isso, tá? Então, a gente pode pedir aí a ajuda da pessoa para isso, tá? Vanessa, acho que o Marcolino quer fazer uma pergunta. Vai lá, Marcolino. Vanessa, deixa eu te falar um negócio. Eu queria que você falasse só mais um pouquinho o seguinte: como você exclui um artigo desse? Como que são essas exclusões? É duplicado o artigo? O artigo é duplicado. Como que é essa duplicação? A duplicação são iguais. São artigos são iguais. Perfeito. Iguais. Perfeito. Então, por exemplo, às vezes eu busquei no PubMed, na BVS, veio o artigo igual. Ele tem que ser idêntico. O mesmo, e daí né? a gente exclui um. Uhum. Perfeito, é o mesmo. Iguais. Tá, e aí os outros, vocês vão excluir aquilo de acordo com os seus critérios de exclusão. Perfeito. Então, por exemplo, eu não quero criança, eu não quero ter alguma outra cirurgia, né? Então, os seus critérios você exclui. Mas as duplicadas, quando a gente exclui, é que eles são idênticos. Idênticos. Perfeito. Isso aí. Obrigado, hein? Nada. E dá para fazer em todas as áreas, viu, gente? Da engenharia, qualquer área que vocês queiram levantar. Então, você tem alguma dúvida na engenharia sobre um material que você queira utilizar, né? Então, você consegue colocar lá, fazer a busca e avaliar aí todos os artigos, né? Não sei se ajudou, esclareceu um pouquinho, né? Não, tá claro, viu, Vanessa? Eu queria ver isso aí. São idênticos. Aí, às vezes, numa base de dados, o cara tá no mesmo artigo, aí você buscou o outro na outra. Perfeito. Uhum. Perfeito. Nas bases de dados. Eu vou dar uma olhadinha na versão paga, e eu acredito que a versão paga a gente consiga excluir por base de dados. Porque daí a gente consegue, inclusive, exportar na paga para fazer o trabalho. Exportar todos. Aí o Vinícius vai pagar para a gente, Van. Aí a gente vai usar toda a... Tranquilo. Ô, Vinícius, eu gostei, hein? Pode deixar, que aqui tem caixa livre. Brincadeira, Vi. Caixa livre. Inclusive, a gente fez, o pessoal da medicina, a gente fez um com o pessoal da medicina sobre aromaterapia, e aí, por exemplo, é um grupinho de 4 alunos, eu posso colocar os 4 como colaborador, os 4 podem fazer o trabalho, e aí depois, junto com o orientador, resolve os conflitos, né? Então, vamos dizer, 3 incluíram e não incluiu. Por que aquele não incluiu? Vamos olhar, né? Não é porque a maioria incluiu que a gente vai dizer sim, né? Então, vamos olhar e aí... Mas podemos trabalhar com quantos colaboradores quiserem. No mínimo, 3 pessoas têm que participar. 2 que vão fazer a avaliação e 1 que vai ajudar
aí nos conflitos, tá? Então, no mínimo 3 pessoas, pode ser 2 alunos e o orientador, né? Ou 3 alunos. E aí, se eu tenho um grupinho de 4 alunos, eu posso colocar os 4 como colaboradores. E os 4 podem ler todos os resumos. Feito isso, tem que ler os artigos. Igual eu lá, separei 22 artigos. Aí a gente vai ler todos, confirmar a inclusão e aí fazer a tabela, né? Que a gente vai fazer. E se vai fazer uma meta-análise, a gente tem que fazer a avaliação do BIAS, né? Van, só ir até para o Vinícius nos ajudar. Mesmo não tem como fazer uma revisão, né, sistemática sem ser mais de uma pessoa. Mas na hora da iniciação científica, né, Vinícius, a pessoa tem que ser no nome dela. Depois de publicar, pode ter 2, 3. Mas a iniciação é dela. Tem que ter o orientador e o aluno. O orientador Os outros são colaboradores, né? Então, apesar da gente convidar, então, para ficar bem claro, os outros não receberão um certificado de iniciação científica, vão participar da publicação, certo, Vi? Exatamente, você tem que mandar o projeto no nome do aluno, né? E na hora de publicar, aí é outra história, é a publicação, aí entra todo mundo que participou do trabalho. Mas para a iniciação científica, ele tem que ter o orientador e o aluno. Tanto é que você vai querer bolsa ou não, se vai ser fluxo contínuo e por aí vai. E às vezes, assim, você tem um projeto guarda-chuva e tem vários alunos envolvidos. E aí esses alunos podem fazer a revisão do tema principal. E isso é legal. E aí, na publicação, é uma publicação que precisa de, no mínimo, 3 autores. Que eu acredito que seja esse teu trabalho, né, Dan? Você está querendo fazer um sombreiro, não é nenhum guarda-chuva, né? Meu amigo, eu já estou, acho que, cobrindo tudo o mar, eu preciso de ajuda. Tá certo. Vou conversar com você essa semana. Vamos lá. Sombreiro. Guarda-sol ela quer fazer, não guarda-chuva. Não, já. Ô, Vanessa, eu achei bem interessante essa ferramenta, mas eu acho que essa parte que você está, me corrija se eu estiver errado, essa parte que você mostrou, eu acho que seria a parte divertida, né? De você ir analisando os artigos, tudo, mas isso eu acho que só vai ter um fluxo legal se você tiver aquele preparo antes, né? Porque senão é facinho de se perder na própria pesquisa, e como envolve várias bases de dados, eu tenho a minha, você tem a sua, a gente vai juntar tudo, aí depois a gente vai começar a analisar, né? Então, acho que esse preparo antes é o fundamental, não seria isso? Exatamente, porque assim, se você não fizer a estratégia PICO, a busca de forma correta, o trabalho vai falhar, tá? Porque então, é tudo em cima da sua base de dados, não é? É tudo em cima da sua base de dados, não é? A busca na base de dados. Na sua que você fez, aqueles 300 e tantos artigos. E o outro, isso, os colaboradores? essa busca. E o outro, ele tem a base de dados deles. Aí vocês juntam as duas. É assim, ó, no mínimo, o certo seria a gente fazer pelo menos umas 5 bases de dados. Às vezes com 3 bases é aceito, mas numa coisa bem mais simples. Mas então, assim, a gente fez, o último que eu fiz, a gente fez com 8 bases de dados. Então, assim, todas as bases de dados que a gente encontra que vocês querem pesquisar. Então, por exemplo, a gente faz PubMed, né? Scopus, aí a fisioterapia tem uma base de dados chamada Pedro, a gente tem Web of Science, na área de exercício a gente tem uma base de dados específica também. Então, dentro daquilo que você quer buscar, a gente tem base de dados específicas. Então, por exemplo, de exercício que eu queria buscar, de saúde, de coisa. Então, a gente tem que elencar pelo menos 5 bases de dados. E aí você vai fazer a busca nessas. Então, uma você vai achar 50, na outra 100, na outra 20, 300, depende do seu tema, né? A gente fez uma sobre treinamento e destreinamento por conta da pandemia, que a gente achou 1000 artigos, né? 1000 artigos. E aí a gente fechou com 12. Então, de 1000, a gente fechou com 12 que atendia os nossos critérios de inclusão. Então, mas tem que olhar os 1000. Não tem um número mínimo, um número máximo, né? Tem que chegar não, naqueles depende de qualidade. De cada área. Depende do que você está buscando.
Por exemplo, igual Vanessa. dor lombar. Dor lombar tem 1 milhão de artigos. Então, a gente tem que ir restringindo a pergunta, fazer uma coisa bem específica, que você quer responder uma coisa específica. Não vai, quero testar sobre dor lombar. Não, você não vai conseguir nunca. O que na dor lombar? O tratamento, o medicamento, o exercício. E aí a gente tem que ir restringindo, né? Fechando, que a gente fala, a nossa pergunta. Vanessa, queria Tem te uma perguntar. pergunta aqui da Luana. O que acontece? Como fez a busca anterior usando as bases de dados, então, mas aí todos os colaboradores vão trabalhar em cima dessa busca prévia, então. Isso. Uhum. O dono lá, né, o principal, vai incluir todos os artigos lá no Rayan, e aí todos trabalham ali. Mas, normalmente, pode fazer em grupo a pesquisa, né? Uhum. A bibliotecária pode fazer a busca para a gente, né? Então, assim, normalmente algumas universidades, a bibliotecária nos ajuda na busca. Você fala, olha, eu quero que busque em tal, tal, tal e tal da base de dados, ela já te envia no formato RIS, né? Na Unicamp, no meu doutorado, então a bibliotecária já me manda tudo no formato RIS. Por isso que eu consegui fazer em 8 bases de dados, porque daí ela auxilia. Então, eu acredito que mesmo a bibliotecária da Unify, ela já se propôs a nos ajudar com a busca, tá? Claro que vai fazer reunião, ela tem que entender a pergunta tem que estar bem delimitada, a estratégia PICO bem delimitada, as palavras, né, certinho, porque às vezes, depois a gente pode até mostrar isso lá no PubMed, as palavras têm que estar de acordo com aquilo que você quer buscar, porque às vezes você põe uma palavra e não é aquilo. Então, e no PubMed no PubMed a gente vai trabalhar com mais termos, né? Isso. E aí ele tem descrito lá, você põe aged. O que é aged? Tá lá, pessoas acima de 65 anos, né? Então eu vou usar aged, elderly, né? O que termo que eu vou usar? E lá no PubMed ele vai mostrar certinho a definição daquele termo que você vai incluir no mesh. Termo. Deixa eu só ver se eu abro aqui, ó. Então, A Luana está perguntando se tem um tempo cronológico mínimo para a pesquisa dos artigos. Aí eu acho que isso pode ser estabelecido e acordado entre os pesquisadores, para não ficar a vida toda, né? Então, a gente tem que acordar entre os pesquisadores um prazo. Coloca uma data limite, mas não fecha o sistema, né? Não, fica a vida inteira, é isso. Não. Aí é só organização mesmo. Mas, Vinícius, se eu determino um prazo, na hora que eu vou fazer nas bases de dados, ele já filtra isso para nós. Então, os artigos que fogem do prazo que eu determinei, ele já nem vem para essa plataforma. Ah, sim. Né? Já está dentro do meu critério de inclusão e exclusão, como idioma, tudo isso são filtros pré nas plataformas de busca. Então, esses artigos não vão vir para cá. Perfeito. Isso mesmo. E aí, por exemplo, eu quero estabelecer um prazo para utilizar o Rayan, você também vai combinar com a sua equipe, vai falar, olha, gente, também não dá para ficar 1 ano, porque daí já saiu um monte de outro artigo que você não incluiu, né? Aí sua pesquisa fica falha. Perfeito. Gente, já extrapolamos nosso horário aqui. Nossa, tá uma boa discussão aqui. Vai longe isso aqui. Eu acho que a gente vai voltar nesse assunto, viu, Vanessa? Eu gostei bastante. Eu acho que para quem nunca viu, deu um start legal aí, mas ferramenta muito poderosa, viu? A gente pode fazer um dia, né? Só que a gente precisa de tempo, o passo a passo, desde a busca até finalizar, né? Então... eu estava até conversando com a Andressa aqui, assim, eu acho que a gente podia avançar mais nesse assunto. Eu acho que ele dá abertura para a gente até fazer um passo a passo, um workshop, montar grupos. Eu ia sugerir isso também, porque fazer assim, algo nessa linha. Porque... A gente entendeu no geral, mas eu acho que a gente precisa pegar, né? Não sei, eu pelo menos eu não tenho muito esse... Eu também acho. Eu não tenho nenhuma experiência com ele. Concordo plenamente, eu estou aqui assustadíssima. Eu entendi o funcionamento, vamos dizer assim, mas agora a execução, a gente pegar, eu acho que seria muito importante, né? A gente pode combinar de fazer juntos, né? Se um grupinho quiser, E sabe o que eu comentei até com o Vinícius? Por exemplo, assim, aquele webinar da Betânia, né? Que até você mencionou aqui, EndNote, Mendeley, Zotero.
eu não assisti no momento, e depois a Laura disponibilizou, aí que eu fui criar as minhas inscrições, né? Fui testando de acordo, então eu parei o webinar umas 5, 6 vezes, e eu entrei no processo aí umas 2, 3 vezes no mês de janeiro, então assim, a gente precisa ter tempo, né? Por exemplo, Para férias, porque... amadurecer. E outra coisa, se para nós isso é Difícil tenso, já, né? difícil, né? E a gente precisa desse amadurecimento para os alunos também. Então, assim, eu até estava comentando com o Vinícius, a gente poderia, inclusive, porque são ferramentas, e nós vamos precisar do aluno utilizando isso junto com a gente. Então, isso precisava... eu sei que eles estão em vários aqui, mas eles também vão ter essa dificuldade. Então, de repente, nas disciplinas de saúde baseada em evidências, metodologia, a gente ir voltando em algumas ferramentas. Eu acho que é importante, importantíssimo, praticar. E a gente tem muitas ferramentas. Então, para que eu consiga trazer esses artigos, né, esses resumos para o Rayan, eu tive que passar por outras ferramentas. Então, eu tive que jogar no Zotero, transformar em RIS. E aí eu acho que, assim, antes de Zotero e RIS, eu acho que uma das maiores dificuldades, acho que da maioria dos alunos que provavelmente estão aqui, é a busca. É inicialmente a busca, né? É operador booleano, enfim, a hora que ele vai executar. Então, porque senão a gente não consegue utilizar a ferramenta, né? Então, às vezes ele tem dificuldade de procurar um descritor, né? Então, eu acho que o passo para trás, que é isso que a Andressa colocou, acho que nas disciplinas, fazer isso com eles, entendeu? Porque como que ele vai usar, transportar essa base, se ele não sabe fazer? Ele não sabe o que é estratégia pico. Não, isso daí a gente tem que dar, né? Isso daí na disciplina de saúde baseada em evidência, né? Estratégia pico, acho que tem que trazer para o aluno. Essas estratégias de busca, a pergunta-problema, né? Por isso que eu comecei falando isso. Então, primeiro tem que ter essa pergunta, mas ele tem que executar, né? Porque às isso vezes a diferença, a gente traz. Ele traz na teoria, ele tem isso na teoria, mas quando ele vai colocar, ele não faz isso. Ele teve na teoria, na disciplina, mas eu acho que na prática, ele não simulou, por exemplo, a população, ele não simulou a intervenção, ele não jogou isso lá na base de dados, então eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar com o aluno. Verdade. Ô, Sandra, concordo contigo, acho que até antes de pensar em base de dados, é pensar na pergunta pico. Isso é o fundamental, trabalhar nas disciplinas de saúde baseada em evidência. Nessa semana a gente teve aí uma experiência muito legal, a Fer deu aula de pico, a gente trocou muita ideia, eu dei na medicina, eu estou disponibilizando material até lá no nosso grupo, se vocês quiserem usar minha aula, fique à vontade. E assim, foi de uma riqueza tão grande para os alunos, porque assim, a gente partiu da pesquisa elaborando a pergunta pico, e muitas vezes, por experiência própria, a gente dá o pico numa pergunta, né, num slide. Passa o slide, pico é importante. Não, gente, pico tem que ser uma aula inteira. Hoje, se a gente quer desenvolver raciocínio clínico, raciocínio baseado em evidência, e assim, os alunos, né, da medicina comentaram comigo, vários estão aqui, falou, Dani, a gente vai fazer isso para tudo agora. Gente, um aluno de terceiro semestre da medicina desenvolvendo isso vai resultar dele daqui 10 anos, a hora que ele estiver no hospital. Então, olha, a gente muitas vezes... Então, eu estou disponibilizando material lá, tá? De pico mesmo, e eu acho que a gente tem que ir trocando essas experiências. Vanessa, olha, minha amiga, gratidão enorme, porque o que eu aprendi hoje... Nossa, é uma ferramenta maravilhosa, fiquei encantada com ela. Eu já tinha assistido sobre ela e tinha dificuldade. Eu também, eu já assisti e tive dificuldade. Quando eu dei aula, eu já dei aula de saúde baseada em evidência. Eu dei a estratégia e fiz um grupinho de alunas, fez revisão sistemática. E a gente fez usando o Rayan. Então, assim, a gente já fez com o aluno, eles fazem. Conseguem, conseguem. Então, eu já fiz com um grupinho de alunos. Não, perfeito. E aí, depois disso, gente, tem bastante trabalho. Então, esse é o meio do caminho. O que eu mostrei hoje é o que vocês notaram. É o meio do caminho. Tem um monte de coisa antes e tem um monte de coisa após agora, né? Então, nós estamos... Isso é o meio, né? É um método só. Muito legal. Nossa, aqui a gente podia ficar um bom tempo aqui, mas já passamos além. E vamos marcar mais, viu, Vanessa? Eu acho que a gente tem mais repertório aí para
para avançar, mesmo a gente já tendo aí esse semestre os webinars, a gente pode encaixar algum aí, eu acho que o pessoal gostou bastante, e parabenizar todo mundo, estamos em 92 participantes aqui, eu acho que para um webinar de sábado, acho que tá todo mundo aí bem animado, começamos aí, abrimos com chave de ouro, vamos falar assim, né? Ai, que bom. Foi E ótimo. assim, gente, é uma área que eu gosto bastante dessa questão da pesquisa, da revisão, que vocês precisarem, eu estou à disposição aí para a gente trabalhar juntos. E não esqueça da nossa plataforma paga, tá, Vi? Porque agora a gente vai ficar no seu pé. É. Obrigado pela presença de todos aí. É claro que a gente tem pouco tempo, né? 1 hora, uma coisa que a gente gasta meses fazendo, né? E coisa, então, assim, às vezes em 1 hora mostrar é o principal, assim. A gente tentou trazer o que é principal para conhecer a ferramenta e no futuro a gente fazer alguma coisa no workshop para trabalhar e usar mesmo, né? O Vinícius está colocando aqui o link do certificado. Van, eu vou me despedir, que eu tenho um compromisso. Amiga, gratidão enorme por tudo. Olha, não tenho nem o que te falar. Hoje foi... Meu final de semana já nasceu brilhando. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Vamos fazer muito, que agora o Vinícius vai nos dar a plataforma paga. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, ó, tchau para vocês, ô Vanessa. Valeu, hein? Muito 10. Obrigada, tchau. Tchau, Obrigada tchau para pelo vocês. Obrigado. O Vinícius, acho que é a palavra-chave que não vimos aqui no chat. Ela está um pouco para baixo ali. Olha lá, tá o link, e a palavra-chave. Ah, tá. Obrigado. Riquíssimo conteúdo, agradeço. Bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Van, muito obrigada por tudo, viu? Foi maravilhoso, Obrigada. com certeza eu vou praticar. Ah, então tá bom. Qualquer coisa E vou, procura e ali. vou amolar também, com certeza. Tá, Parabéns, viu, Vanessa? Foi Obrigada. ótimo. Muito Obrigada, obrigada. gente. Eu vou colar em você. Pode colar, que eu quero participar de mais pesquisa. Ai, eu não estou conseguindo colocar o meu aqui, Vinícius, meu certificado. Não está dando Nem certo. eu, Vinícius, eu não sei o que tem na chat. Não sei o que é pesquisa. também. Mas mesmo assim, não estou conseguindo. Deixa eu tentar de novo. Eu não consegui escutar a palavra-chave.